Bom, estamos num tempo que é difícil, não tem dúvida alguma. Muitas vezes já temos falado que esse tempo é um tempo diferente de tudo aquilo que nós já vivemos. Acho que ninguém de nós esperava por aquilo que está acontecendo e ninguém de nós estava pronto ou está pronto. A insegurança do futuro é algo que nos deixa muitas vezes apavorados, não é verdade? Não saber o que vai ser do nosso amanhã, não saber o que vai acontecer, é algo que tira as nossas seguranças e muitas vezes traz medo aos nossos corações. E os últimos acontecimentos também, particularmente, me deixaram refletir e repensar sobre muitas coisas. Nós vimos desde que começou esse problema todo, estando juntos, né, todas as noites nas redes sociais. A semana passada aconteceu algo que me fez parar as nossas transmissões. Aconteceu algo que não fui muito feliz aos olhos do ser humano. Compartilhei com vocês as preocupações, as dores que a gente tinha em relação à Itália e algumas situações como aquela do meu pai, do nosso irmão Joe, e tinha pedido para todos vocês orarem, não é verdade? E nós oramos, nós clamamos, nós pedimos a Deus. E semana passada aconteceu algo que contrastou os nossos sentimentos. Um dia eu fiquei muito feliz com uma notícia, quarta-feira. A notícia é que meu pai estava voltando para casa depois de um tempo internado no hospital. A notícia era boa. A notícia dizia que Deus tinha ouvido as nossas orações. A notícia dizia que Deus tinha ouvido o clamor da sua igreja. Isso nos encheu de esperança, de alegria, de gratidão. E até cheguei a compartilhar com vocês o vídeo da chegada de ambulância, onde vocês viram como é a situação lá, não é? Aquele que assistiram os vídeos, não sei quantos assistiram, as pessoas descendo da ambulância, todos cobertos, sem deixar nada ter contato com a pele deles. A situação muito séria, muito real, muito triste até de ver. Mas aquilo nos alegrou. O fato de meu pai descer da ambulância, subir as escadas sozinho, e mesmo com custo ele chegou em casa. Isso nos alegrou, nos deixou felizes. Era dia de festa, era dia, repito, de comemoração, era dia de gratidão a Deus. Mas depois, alguns minutos, talvez uma hora, chegou uma notícia que abalou a nossa alma. A notícia era e foi que a nossa outra oração, aos nossos olhos, não foi atendida. O nosso irmão, ele foi com o Senhor. O nosso irmão Joe, ele voltou para casa, mas não a casa que nós esperávamos. Ele não foi para a casa para estar junto com a esposa, junto com os filhos. Esta era a nossa oração. Este era o nosso pedido. Este era aquilo que nós tínhamos falado para Deus. Deus, faça um milagre. Deus, por favor, mostra a tua glória, mostra o teu poder, mostra que o Senhor é poderoso, o Senhor é fiel. E Deus mostrou algo de diferente. Porque a casa para a qual o nosso irmão João voltou não foi a casa aqui da terra, mas foi o lar eterno. Ele foi chamado para estar perto do Pai. Ele foi chamado para aumentar o exército do Senhor. E um dia, quando Jesus irá voltar, se nós ainda não estaremos junto com Ele, Joe será uma das pessoas que irá descer em glória para arrebatar a igreja junto com Jesus. Mas sabe, aquela notícia inicialmente, porque aqui tem sangue, nós somos de carne,
Aquela notícia inicialmente abala a nossa mente. A notícia que Deus não faz o que você pede, o que você clama, o que você acredita, ela abala a nossa vida. Mas sabe, quero compartilhar com você nessa noite que mesmo com a mente abalada, mesmo com um turbilhão de pensamentos dentro da mente, a nossa fé, ela está firme na palavra do Senhor. E nós muitas vezes falamos, não dá. Não dá para superar, não dá para aguentar, não dá para vencer. Mas sabe, tem uma palavra aqui dentro que é extraordinária. É que muitas vezes nós a usamos como jargão. Jargão de vitória, jargão de conquista, mas a palavra de Deus, ela é plena, ela é perfeita, e ela diz que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Esse eu posso todas as coisas significa que também, quando eu não vejo a minha vontade acontecer, eu posso, com a ajuda de Deus, confiar no Senhor, descansar no Senhor e saber que Ele é bom. Saber que Ele está no trono de verdade e que a vontade dEle se cumpre e não a minha. E a vontade dEle que é boa, a vontade dEle que é perfeita, a vontade dEle que é agradável. Mas deixa eu te falar algo nessa noite. Como eu tenho compartilhado com alguns amigos, com as pessoas mais próximas da gente. Sabe o que não dá para aceitar? É a morte. Tenho falado muitas vezes que nós falamos de uma forma errada diante de alguma situação. Deus quis assim. Essa foi a vontade de Deus. Mas deixa eu te falar algo. A morte nunca é a vontade de Deus. Deixa eu te falar algo que não cabe aqui na minha mente, não cabe na tua mente. Não existe morte para Deus. Deus nos criou como seres eternos. E Deus colocou em cada um de nós o pensamento da eternidade. Mesmo aquele que diz, eu não acredito em Deus, eu sou ateu, ele pensa na eternidade. Porque é algo que Deus fez. É algo que Deus colocou no nosso coração. Por isso que eu não aceito a morte, porque não é vontade de Deus. A morte é consequência daquilo que o homem fez. Quando o homem pisou na bola, através do pecado, a morte entrou no mundo. Mas ela entrou somente no hemisfério humano. A morte ela é somente vista para os nossos olhos carnais, porque não existe morte para Deus. Nós somos seres eternos. Sempre fomos nos pensamentos de Deus. E do momento no qual nós somos concebidos, sempre seremos para a eternidade. Cada um de nós é eterno. Agora existem dois caminhos para ser trilhados na eternidade. Temos duas vidas eternas. Uma é lá no céu. Uma é lá com Jesus Cristo, reinando e louvando e jubilando para sempre. Glória ao nome do Senhor. E outra é no inferno. Não precisa acreditar no inferno para ir para lá. Mas para ir no céu, é necessário acreditar em Jesus Cristo. É viver conforme a vontade dEle. Por isso, nessa noite, eu gostaria de te dizer que é difícil mesmo aceitar a morte. Mas nessa noite você tem que começar a ver com os olhos de Deus. E o Senhor me mostra como é de verdade a minha vida e a vida das pessoas que estão ao meu redor. Para que eu possa ter uma esperança firme no Senhor. Tem uma palavra no segundo livro de Samuel que eu quero compartilhar com vocês. Segundo Samuel nos conta da história de um homem que um dia pediu ao Senhor um milagre. O homem que um dia enfrentou a morte de alguém querido diante dos olhos dele. O homem que viu um filho doente, um filho recém-nascido. E diante dessa situação,
o rei Davi, ele fez a coisa mais certa que qualquer um poderia fazer. Segundo Samuel capítulo 12, versículo 15, diz assim: depois que Natã foi para casa, o Senhor fez adoecer o filho que a mulher de Urias dera a Davi. E Davi implorou a Deus em favor da criança. Ele jejuou e, entrando em casa, passou a noite deitado no chão. Os oficiais do palácio tentaram fazê-lo levantar-se do chão, mas ele não quis e se recusou a comer. 7 dias depois, a criança morreu. O conselheiro de Davi ficaram com medo de dizer que a criança estava morta. E comentaram: enquanto a criança ainda estava viva, falamos com ele e não quis nos escutar. Como vamos dizer a ele que a criança morreu? Ele poderá cometer alguma loucura. E Davi, percebendo que os seus conselheiros cochichavam entre si, compreendeu que a criança estava morta e perguntou: a criança morreu? Sim, responderam eles. Então Davi levantou-se do chão, lavou-se, perfumou-se e trocou de roupa. E depois entrou no santuário do Senhor e o adorou. E voltando ao palácio, pediu que lhe preparassem uma refeição para que ele comesse. Então ele comeu. E os seus conselheiros lhe perguntaram: está louco, Davi? Por que age assim? Enquanto a criança estava viva, jejuaste, choraste, mas agora que a criança está morta, te levantas e come. Ele respondeu: enquanto a criança ainda estava viva, jejuei e chorei. E eu pensava: quem sabe, talvez o Senhor tenha misericórdia de mim e deixe a criança viver. Mas agora que ela morreu, por que deveria jejuar? Poderia eu trazê-la de volta à vida? Eu irei até ela, mas ela não voltará para mim. Essa é a história de hoje. Uma história triste aos olhos humanos. Porque Davi chorou, Davi jejuou, Davi fez o que era certo. Davi procurou o Senhor enquanto era tempo de procurá-lo. E nesse texto eu vejo quanto é verdadeira a palavra de Deus. A palavra de Deus me diz que há o tempo para todas as coisas. Há tempo para clamar. Há tempo para chorar. Mas há tempo para nós descansarmos em Deus. Há tempos para nós dizermos: Senhor, eu confio em Ti. Mesmo sem entender, mesmo sem saber, eu me jogo na Tua presença e descanso em Ti, sabendo que o Senhor reina. Davi clamou, Davi chorou, Davi pediu ao Senhor que Ele pudesse mudar as coisas, mas simplesmente Deus não as mudou. E qual é a nossa reação quando Deus nos muda as coisas? Como crianças mimadas, muitas vezes choramos, esperneamos, batemos os pés. Mas Davi era um cara maduro. E diante de uma resposta que não talvez agradava o coração dele, ele fez algo de extraordinário que espantou todo mundo. Todo mundo esperava: agora vai enlouquecer. Mas Davi mostrou que a mente poderia estar perturbada, mas o coração não. Ele poderia ter um monte de pensamentos que diziam: cadê o Senhor? Mas a Bíblia diz que ele confiava em Deus. Sabe o que me diz isso? Que ele falou: olha, um dia eu irei ver o meu filho. Um dia eu irei estar lá com ele. Mas hoje não adianta mais. O choro pode durar uma noite, mas logo pela manhã tem que parar. O sorriso, a alegria tem que vir sobre a minha vida. Desde quarta-feira até ontem nós não tivemos live. Eu escolhi fazer um período de luto. Mas esse período tem que ter um começo e um fim. O meu coração está machucado hoje? Está.
Eu estou triste para aquilo que aconteceu. Estou triste, mas eu não posso deixar essa situação me abalar para sempre. Eu preciso entender que Deus está no controle e, acima de tudo, preciso entender que o meu luto, ele é humano. O meu luto, ele é de uma saudade terrena, mas o Joe e qualquer outra pessoa, ele vive para sempre. Este é o poder do nosso Deus. Este é aquilo que Deus tem que fazer. Ao olhar as fotos, me dá saudade muita. Ao olhar as fotos, tem vontade de chorar e choro, sim. Mas nada disso muda a realidade. Eu preciso encarar a realidade sabendo que Deus tem o melhor para a minha vida. E se eu ainda estou aqui, é porque tem um propósito. Se nós ainda estamos aqui, porque tem um objetivo para a nossa vida. Entendeu? Que nós possamos aceitar isso. Para que a nossa vida seja uma vida abençoada. E nós possamos cumprir o propósito pelo qual nós vivemos. A Bíblia diz logo depois, que depois de toda essa bagunça, Davi entrou no quarto e deitou com a esposa dele. E eles conceberam um filho. O nome desse filho foi Salomão. Aquele que assumiu o trono, aquele que construiu o templo, aquele que foi o herdeiro ao trono de Davi. Você entende? Se tudo isso não teria acontecido, hoje nós não estaríamos falando de Salomão. A única coisa boa, né, se Salomão não teria existido, seria que não teríamos esse templo lá em São Paulo, né? Esse desperdício de recursos. Mas esse e outros 500. Deus deseja nos ensinar a viver. Deus deseja nos ensinar a confiar nele. Eu gostaria de louvar o Senhor nessa noite com você, porque acredito que o louvor é algo que nos restaura, é algo que nos conforta e nos consola. Adora a Deus nessa noite. Adora Ele. Para dizer que Tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei. Diga para Ele: Tu és o Rei, Senhor. Que os povos se abalam, mas a minha confiança está no Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. Você é a igreja do Senhor? Adora Ele nessa noite. Adora Ele, adora Ele. Aleluia, Jesus. Adoramos a Ti, Senhor, porque Tu és extraordinário. As mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei.
Nós declaramos nessa noite que Tu és o Rei, Jesus. Gritamos isso com força. Para dizer que Tu és o Rei. Aleluia, Pai querido, nessa noite, a minha oração é que a Tua igreja possa entender isso. Que os reinos podem se abalar, os tronos podem tremer, mas o nosso Deus reina para sempre. Nós confiamos, Pai, naquele que é o Teu amor para nós. O amor fiel, o amor leal, o amor eterno, o amor que não tem fim, o amor que vai além das circunstâncias. Descansamos no Senhor, descansamos no Teu amor. Abençoa os nossos lares, abençoa as nossas casas, abençoa as nossas famílias, abençoa os nossos amigos, abençoa a nossa cidade, abençoa a nossa nação. Abençoa esse mundo, em nome de Cristo Jesus. Amém, amém, aleluia, amém.